Nunca perca suas esperanças. Nunca pense que Deus esqueceu de você. Existem momentos que, mesmo sendo uma pessoa que combate pela fé, que ora, que busca, que clama a Deus de verdade, você, como ser humano, você pode sim passar por um momento que você acredite que não vai vencer, que não tem esperança para a situação que você está. Eu vou dizer para você que sempre há esperança. Sempre há esperança enquanto as suas raízes estão ligadas no Senhor, enquanto a sua confiança está em Deus. Por mais que você esteja abalado, Deus está usando pessoas para sustentar, para te abençoar, para te manter de pé. Nunca acredite no seu coração que a esperança acabou. A esperança, alguns dizem, a esperança. A esperança ela nunca acaba. Quem tem esperança, ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra. Então, há esperança, há expectativas no nosso coração. E eu quero falar com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou falar com você a partir do versículo de número 1. Atos 12, versículo 1, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, primeiro apóstolo a morrer após a morte de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também o Pedro, e eram os dias dos asmos. Bom, vamos lá, vamos pegar aqui o contexto para a gente entrar onde eu quero falar com você. Tem momentos que nós vamos nos deparar que tudo corrobora para que você sofra. A Bíblia está dizendo que o Herodes, ele enviado do diabo, o maligno, normalmente ele trabalha assim. Ele quer sempre colocar alguma maneira de matar você, matar sua fé, desanimar, te fazer entristecer, te fazer desacreditar das coisas de Deus. No entanto, que você reconhece aqui na leitura comigo, que com a intenção de continuar colocando vamos dizer assim, um impedimento para que o evangelho fosse pregado, ele então se levanta, prende Tiago e logo após prendê-lo, mata. Tira a vida do Tiago. E ao invés disso trazer uma tristeza para as pessoas, trouxe alegria. E ele, vendo que o povo se alegrou, quanto mais maldade fizesse, mais ficavam felizes, aí então prendem o Pedro. E Pedro, por sua vez, estava agora encarcerado. E vou dizer para você, tem coisas que elas acontecem no âmbito físico e coisas do ambiente espiritual. Só que tudo que reflete no âmbito físico é reflexo do mundo espiritual. Toda batalha nossa, ela é espiritual. Nós temos que ter esse discernimento. Por mais que muitas vezes possa ser um ataque, uma briga, uma mentira, um desentendimento, um problema físico, financeiro, um problema de doença, seja qual for, é uma luta física, natural, que você tem que enfrentar, mas nós sabemos que isso é espiritual. E o apóstolo Pedro agora está preso. Aí diz o versículo seguinte: E havendo-os prendido, encerrou na prisão, entregando para 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu sempre gosto de falar desse assunto, não vou dar ênfase para isso hoje, mas pense comigo o seguinte, que a igreja só decidiu orar quando viu o Tiago morto. Há pessoas que só decidem ser fiéis a Deus quando vê, como diz um ditado, o calo apertar. Quando vê que a água está no pescoço, aí a pessoa começa a orar, meu Deus, agora eu preciso da tua ajuda, meu Deus, faz alguma coisa. Eu acredito que Pedro, mesmo sabendo de tudo que tinha acontecido, o seu amigo, o apóstolo Tiago, estava morto. Cortaram a cabeça dele, não sei se foi decapitado, se passaram a faca na barriga dele, não sei o que fizeram, mataram o Tiago. Agora, o Pedro está preso, o medo de ser morto é eminente, porque o seu amigo acabou de ser morto sem ter feito nada, não matou ninguém, não prendeu ninguém, não fez nada de mal para ninguém, não prejudicou ninguém, somente pregava o evangelho, somente falava de Jesus. E ele foi aprisionado. Tem coisas... Você já fez essa pergunta para você? Dê atenção que eu vou falar. Por que isso acontece com quem é de Deus? Por que isso não acontece com gente ruim? Por que isso acontece só com pessoas boas?
Preste atenção na leitura. Pedro foi colocado na prisão, 4 quaternos de soldados, eram 16 homens, para impedir que o Pedro saísse da cadeia. O Pedro, por mais truculento que ele fosse, ele podia ser muito forte, mas para poder passar a cadeia, passar a prisão e passar 16 homens, era algo sobrenatural. Ele não poderia ter uma força de homem comum. Mas com a intenção de prendê-lo e matá-lo posteriormente, o rei manda deixar ele bem cuidado, porque soube ele que a alegria houve no meio do povo quando Tiago foi morto. O inferno, ele se alegra, o diabo, Satanás, ele se alegra quando você desanima. Ele se alegra quando você está preso numa doença, quando você está preso em cima de uma cama. Satanás fica feliz com isso. E ele quer fazer o quê? Propagar a situação, porque a Bíblia fala em João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, Satanás, vem senão a roubar, matar e a destruir. Ele vai agindo, ele vai tomando ali a vida da pessoa aos poucos. Por isso nós não podemos perder a esperança, porque eu acredito que por mais que o diabo queira de alguma maneira me prejudicar, me fazer mal, o Senhor nunca jamais nos abandonou. E ao contrário do Tiago, a igreja começou a orar pelo Pedro. A igreja fazia uma contínua oração. Contínua oração é uma oração que não para, não cessou. Enquanto o Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto o Pedro estava encarcerado, enquanto o Pedro não aparecia, não era livre, eles começaram a clamar. Vamos pegar 2 coisas importantes. Primeiro, há coisas que do mundo espiritual nós oramos, combatemos o mal e o mal cessa. E há coisas que é do âmbito físico que nós oramos para que no mundo espiritual Deus faça algo para que no mundo físico nós tenhamos vitória. Pensando que tem 16 soldados, uma prisão, uma cadeia, todo um caminho para que o Pedro fosse livre, aos olhos humanos as esperanças estão perdidas. Só que a igreja, mesmo sabendo o tamanho do fardo que era, eles não param de orar. Eles continuam buscando a Deus. Esse é um dos segredos mais importantes para você não desanimar, para você não perder a esperança. Você precisa orar. Você precisa ter comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não desanima. Quem tem comunhão com Deus não para. Quem tem comunhão com Deus não perde a batalha. Por isso, a Bíblia fala no versículo de número 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu começo nesse versículo, eu falo, meu Deus, pense que ele estava preso dentro da cadeia, dentro de uma jaula, estava 16 presos em sua volta, e ainda estava ele com uma algema nos braços, nas mãos. Impossível desse homem sair dali. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nessa hora, o Pedro deu uma titubeada. Deixa eu te falar por quê. Tem momentos que a gente pensa que não vai conseguir passar. E há momentos que parece que a esperança se perde. E eu vou dizer para você que Pedro foi dormir. Eu não estou aqui apontando como o pecado do Pedro foi dormir, não. Mas tem momentos que você não tem força hábil para lutar. Tem 16 soldados na tua frente, tem uma cela, né, fechada com a tranca, tem uma algema na tua mão. Daqui a pouco você vai ver que ele estava pelado, né? Ele estava morto em todos os sentidos, eles só não tinham tirado a vida dele ainda. Mas ele sabia que muito em breve, não demoraria muito, e ele seria entregue na mão do rei, o rei ia matá-lo para trazer alegria para aqueles que eram judeus e eram contrários ao evangelho. E quando o Pedro está dormindo, eu penso que essa é a hora que tem momentos que você está precisando de que alguém ore por você. Tem momentos que não é fácil, a gente pensa que não vai dar mesmo. Mas eu vou dizer para você, sempre dá certo. Porque não tem uma oração que Deus não ouça. Não há uma necessidade nesse mundo que alguém passe que Deus não reconheça. E por pior que seja, lembro-me das palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Ele disse: rei, se Deus não me livrar, é direito dele, ele não precisa me livrar. Eu creio que ele vai me livrar, mas se ele não me livrar, mesmo assim, eu não me curvarei diante de você, porque eu só sirvo a um Deus. Não interessa qual é o teu problema, independente se ele é maior do que o do vizinho, do parente. Ah, mas a minha dor é maior. Não é que a tua dor é maior. O apelo que você faz a Deus, a fé que você aplica ao seu coração, te mantém uma chama de esperança viva. E o amigo Pedro foi dormir. E às vezes é o que está acontecendo com você. Ao invés de você orar, você chora. Ao invés de você orar, você fica de lamúrias. Ah, Deus, por que o Senhor deixou isso? Alguns perderam a fé por causa disso. Você perdeu a fé de tanto você reclamar, reclama, e por isso que você não muda. Por isso, eu chamo a sua atenção agora. Eu quero que você fique atento ao que você está ouvindo agora. Mesmo que você esteja dormindo, como estava o Pedro, que já sem chance alguma de levantar, Deus colocou uma igreja para orar por eles, um povo para orar. Lá no versículo 8 diz assim: e disse, 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no meio da prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Na hora que o anjo chegou, caiu as cadeias, saiu, no caso, as algemas. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Cingir-se é vestir-se. O Paulo estava sem roupas, o Paulo estava preso, o Paulo estava acredito, sem dúvida, com medo, porque ele já tinha visto o Tiago morrer. Só que a oração da igreja move o céu. E Deus envia um anjo e fala: Pedro, vem, põe a tua roupa, põe a tua sandália. Aí eu fico pensando, Pedro, mas os soldados? Você sabia que Deus faz que o inimigo não enxergue você? Você sabia? Credo, pastor, como assim? Sim, os inimigos não te enxergarão. Diz a palavra: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não haverá. Se o Senhor estiver com você, Ele vai te livrar. Agora, se você está à mercê das suas emoções, dos seus sentimentos, você vai fraquejando, você vai perdendo as esperanças. As esperanças que era zero no coração de Pedro, agora aumenta, agora tem uma chance, tem um anjo aqui para me livrar. Aí diz o versículo de número 8, e disse o anjo: cinge-te e lança tuas sandálias aos pés. E ele o fez assim e disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Talvez para você explicar o milagre, para você até é difícil explicar, porque você não sabe explicar. Como que eu voltei a andar? Como que eu voltei a caminhar? Como que eu não morri na cirurgia? Como que eu passei por isso? Como que eu não sei explicar, mas ali ele disse, a Bíblia fala que ele entendeu aquilo. É uma visão, não pode. Como é que pode isso? Não perca a sua esperança, irmão. Não perca a sua esperança, irmão. Versículo de número 9. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. A porta abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Você precisa de ajuda quando você não consegue sozinho. Mas quando o anjo abriu a porta, as coisas... O pastor é como um anjo, né? A Bíblia fala o anjo da igreja. O pastor abre a porta do entendimento. E quando você recebe o entendimento, o seu dever é passar pela porta. A porta abriu, você entendeu o que tem que fazer? Você pode ficar desanimado, você pode até desanimar, mas tem gente lutando com você. Eu digo para você com todas as letras: não perca a sua esperança. Não perca a esperança. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. E se você quer um alívio para o seu coração, quando Pedro chega até a igreja, ele abre a porta, se abre, e a moça que abre a porta fala: não, eu não acredito, e fecha a porta de novo. Ela corre para ele e fala: é o Pedro que chegou. Não perca a esperança, você também que está orando por alguém que está sofrendo, não perca a tua esperança.
Porque um dia você vai ver o Pedro abrir a porta. Um dia você vai ver a pessoa que você tanto ora, mudada, transformada, curada. Basta você crer. Amém?